Fala pessoal, meu nome é Fernando Almondes, eu sou professor, estudante e pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela B-Solutions. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse dashboard que foi desenvolvido para o monitoramento de incidentes e problemas do Zabbix, para você estar fazendo um acompanhamento diretamente do Grafana, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui cada aspecto desse dashboard, como que ele foi desenvolvido, e até o final do vídeo eu vou explicar também como que vocês podem estar obtendo esse dashboard para estar subindo aí na infraestrutura de vocês. Ok? Então vamos para o vídeo. Mas é claro que antes da gente começar aqui, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever e acompanhar aí todas as novidades, ok? E também se você quiser apoiar o nosso projeto, temos lá o nosso canal Pro, que eu vou estar deixando os links aí na descrição para que você possa fazer a assinatura, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como que foi a dinâmica para a criação desse dashboard e vou mostrar duas versões, tá? Essa versão aqui que é a principal, é a que é a mais completa, que eu fiz basicamente utilizando uma API. Eu fiz a integração com a API dos Zabbix e a partir da API dos Zabbix eu criei uma segunda API que é consultada pelo dashboard. Por que você fez isso, Fernando, e não usou o plugin padrão dos Zabbix? Eu vou explicar para vocês a diferença das duas versões para vocês entenderem. Então, mas eu vou começar apresentando aqui. Aqui eu tenho um servidor, porque como eu falei, no caso, esse dashboard, essa versão, ela está utilizando um API que eu desenvolvi para integrar com os Zabbix. Eu tenho aqui um filtro de grupos, um filtro por hosts, isso aqui são grupos e hosts dos Zabbix. Aqui eu tenho dois modos diferentes, eu posso fazer o filtro com base no histórico de incidentes, aí ele vai me trazer tanto os problemas que já foram resolvidos, quanto os problemas que só estão ativos. No caso aqui eu posso trocar para ativo, ele vai trazer só os problemas que estão ativos no momento. Vou voltar aqui para histórico. Eu também posso fazer o filtro com base na severidade e também posso limitar a quantidade de resultados aqui. Tanto esse filtro aqui de histórico, você consegue selecionar com base no intervalo aqui, tá? Então, tudo isso aqui você consegue fazer pelas variáveis. São coisas que são específicas dessa versão com a API. É a questão do modo, que você pode alternar entre somente os problemas ativos ou histórico. Aqui a parte do filtro de severidade, limite e essa questão do servidor. A segunda versão eu vou já mostrar para vocês. Aqui eu tenho o total de eventos, isso aqui é o total tanto de problemas quanto de resoluções, no caso é o tanto de eventos. Aqui eu tenho o total que está em alarme ou que está em alerta dentro desse período aqui, lembrando que o de histórico ele leva em consideração o que está selecionado aqui. Porque até se eu trocar aqui para ativo, vocês podem observar que ele troca para 12 aqui, fica 12 e ele não traz nenhum resolvido porque o filtro é para pegar somente os problemas que estão ativos, ok? Vou voltar aqui para histórico, aqui a gente tem o total de resolvidos, aqui a gente tem um filtro com base na severidade, então eu tenho aqui o total com base na severidade de informação, de atenção, de média e alta e desastre. Aqui eu tenho uma tabela de incidentes. Nessa tabela de incidentes aqui ficou bem legal porque eu tenho aqui o horário que quando ocorreu o incidente, eu tenho também qual é o grupo. Se caso o incidente ou o host nesse caso tiver mais um grupo, ele vai pegar o que tiver primeiro, tá? A mesma coisa para o hostname aqui. Eu também tenho o nome do problema, inclusive tem alguns itens aqui do DAO Detector aí que a gente está fazendo um monitoramento com o BDetector, que já está disponível lá no nosso canal Pro também. Eu tenho aqui a severidade, eu tenho o status, se ele ainda está com problema ou já foi resolvido. Eu tenho aqui a idade, essa idade basicamente é um cálculo que é feito de acordo com o horário para o horário atual. Então esse cara aqui está com 2 horas e 35 em relação ao horário que aconteceu, para o horário de agora, certo? Aqui eu tenho a duração, nesse caso ele não está trazendo duração porque o incidente ainda está ativo, então você pode utilizar a idade aqui. A mesma coisa de recuperação, ele não tem recuperação porque o incidente ainda está como ativo. Já nesse segundo caso aqui, a gente tem a duração e tem o horário de recuperação porque o incidente já foi resolvido. Isso aqui é para a parte de histórico. Se você clicar aqui em ativo, você vai ver aqui que ele vai trazer só a idade e todos os incidentes com problema. Digamos que você queira pegar essa tela aqui e colocar em uma televisão grande para você estar acompanhando dentro do seu NOC somente os incidentes que estão ativos. E aí você pode fazer filtro por grupo, por host ou por severidade em específicos. Ok? Isso aqui é bem legal para você colocar numa TV de 4K dentro do seu NOC e acompanhar os eventos da sua rede. Ok? Beleza, vou voltar aqui para o histórico. Descendo um pouquinho mais,
a gente tem uma parte analítica aqui, tá? Porque foi feito um agrupamento de incidentes com base no grupo e no host. Então você consegue analisar quais são os grupos e hosts que tem mais incidentes. Nesse meu caso aqui, a gente pode observar que o grupo B com o hostname BDetector é o cara que tem mais incidentes aqui nos últimos 2 dias. Se você colocasse um período maior, por exemplo, vou colocar aqui 7 dias, ele vai fazer a consulta e vai trazer aqui que realmente ainda é o BDetector que tem mais incidentes aqui. Então fica bem legal essa visualização. Eu trouxe também aqui um histórico de incidentes. Isso aqui é fantástico, porque você pode observar dentro do intervalo que você selecionou ali, qual foi o dia que teve mais incidentes de uma forma gráfica. Então, tipo aqui, ó, a gente observou que no dia 17/1 tiveram 10 incidentes. Então, você pode fazer um filtro por aqui pelo horário para estar tentando entender o que foi que aconteceu no dia 20 para visualizar quais foram os eventos ali. E você vai também, se caso você estiver seguindo uma linha reta aqui, pegando a última hora, por exemplo, e aí tiver uma grande quantidade de eventos na rede, você vai conseguir visualizar rapidamente aqui pelo gráfico a subida no número de eventos, no número de incidentes aí de problemas na rede. E aqui a gente vai ter também um agrupamento com base no hostname e no item, para você ter uma ideia de quais são os hosts e itens que mais causam problema. Nesse caso aqui a gente tem esse host, que ele tem 17 eventos de ICMP ping, então você tem algum problema aí para verificar esse host aqui. Então a gente, além de ter a questão dos incidentes, a gente também tem essa questão analítica aqui. Esse dashboard aqui, agora eu vou explicar para vocês como é que ele foi feito. Ele foi feito utilizando a API, eu até já falei um pouco sobre isso. É uma API própria que eu desenvolvi, aqui deixa eu mostrar para vocês. Ele consulta o meu servidor API e faz a contagem com base no filtro que eu selecionar. Nesse caso aqui ele vai contar quantos elementos tem no total. Nesse caso aqui tem 136 dentro desses 7 dias. Essa API ela funciona de uma forma bem interessante, porque eu faço as consultas na API dos hábitos, eu pego lá os dados e eu coloco isso em cache. E aí quando o dashboard consulta de novo essas informações, ele tem um cache ali de mais ou menos uns 30 segundos a 1 minuto que eu defini. E ele busca as mesmas informações ali, então é muito rápido. Então aqui você pode colocar 7 dias, você pode colocar 30 dias ou 1 ano. E se o servidor tiver um pouco de memória ali, ele vai trazer todos os eventos. Então você vai conseguir visualizar ali uma base histórica bem interessante dessa parte de incidentes. E como ele utiliza cache, ele não vai pesar nada no seu servidor ZAP. Você só precisa ter um pouco de memória para ele colocar isso na memória. Ele tanto tem essa API tem a possibilidade de você rodar como memória diretamente ou usando o Redis. Não sei se tem algum desenvolvedor assistindo aí, mas a gente está utilizando o Redis nessa API aqui para ser mais rápido a questão das consultas, tá? Ele não leva absolutamente não leva nem 1 minuto aqui para consultar bases gigantescas, ok? Beleza. Então, todo esse dashboard aqui foi feito usando essa API. Vocês podem observar aqui que ele consulta o servidor /API aqui e ele traz as informações. É a mesma consulta para todos os cards e todos os painéis do dashboard. A diferença é a questão dos filtros. Por exemplo, aqui na tabela, eu só faço um organize aqui, eu não faço nenhum tipo de filtro. Então, ele traz todos os campos. Aqui nos outros, aqui ele vai trazer, aí você vai filtrar aqui com base no status 0, que no caso é o status de resolvido. Então, ficou bem interessante e ficou muito rápido essa forma aqui. Tá? Agora eu vou mostrar a segunda alternativa, que é a diretamente da fonte dos hábitos. Lembrando que para rodar essa com a API aqui, basicamente a gente tem que ter um servidorzinho rodando dentro dos hábitos. Lá no servidor dos hábitos a gente precisa rodar uma APIzinha lá, um service, que a gente chama de serviço, né? Para ele ficar rodando e constar, igual eu tenho aqui rodando no meu servidor, esse serviçozinho aqui, e eu consigo ficar constando a API, e essa API atualiza com base nos dados dos hábitos. Já na outra alternativa, que é um dashboard muito parecido, segue a mesma mística, digamos assim, a diferença é que ele vai ter um pouquinho mais de limitação. Só que nesse dash aqui, ele só está utilizando a base dos próprios hábitos. Então eu não vou precisar ter uma API rodando embaixo que faz a consulta e faz o cache. Então esse tem uns pós e os contras, tá? Eu vou falar aqui dos contras primeiramente. Primeiro que você não vai conseguir filtrar ou alternar nos modos entre histórico e ativo.
porque os hábitos não oferecem isso dinamicamente. Então você pode alterar aqui, ó, no caso eu já deixei por padrão como Story. Se você quiser ver só problemas, aí você teria que alternar aqui por problemas. Em todos os painéis aqui eu deixei como padrão como History, mas aí se você quiser usar só para Problems, é só alterar nos painéis para Problem, ok? Não é bem uma limitação, mas é chato, porque lá no outro você tem dinâmico aqui, você pode alternar o modo diretamente das variáveis. Aqui nos hábitos, aliás, direto do plugin dos hábitos, você vai ter que trocar manualmente. Você até pode fazer uma cópia desse dash aqui e colocar só para a parte de problemas e não história. Mas enfim, outras limitações é que você não consegue fazer filtro com base em severidade e também você não consegue limitar diretamente pelas variáveis a quantidade de linhas, como no outro, ok? Isso tudo são limitações do próprio plugin dos hábitos, porque tudo é definido aqui, ó, e é tudo manual, você não consegue usar variáveis. Ó. Aqui na parte de show, eu não consigo colocar uma variável aqui. Se desse para colocar uma variável modo, eu até tentei aqui de várias formas diferentes, mas eu não consegui fazer. A parte de severidade também, eu não consigo usar variáveis, então se a gente não consegue setar variáveis aqui, não fica dinâmico. Vamos lá, o pessoal dos hábitos, se vocês estiverem assistindo aí, coloquem esses campos aqui dinâmicos com possibilidade de variável, para facilitar para a gente aí. Voltando aqui, a gente também, beleza, eu já falei das limitações aqui. E o resto é bem parecido, tá? Aqui ó, no total, a gente vai fazer a consulta de problems no próprio data source dos hábitos, e aí vai fazer algumas partes aqui de extract fields, vai fazer um filtro aqui, vai colocar para contar, e depois a gente vai só renomear os campos, tá? Então, basicamente, é uma forma mais simples de fazer aqui. Dá para fazer também com o data source dos hábitos, mas a gente tem essas limitações aqui dos filtros. E outras limitações que a gente tem no plugin dos hábitos é a questão da parte de resolução, tá? Lembrando que aqui, ó, por exemplo, no via API, eu tenho aqui os campos de idade, duração e recuperação, sendo que no data source do próprio hábitos eu não tenho esses campos, então fica limitado a isso, ok? Mas o resto das informações se manteve igual. Então, tipo, eu quero subir mais rápido aqui, eu não quero ter que subir um servidorzinho, um serviço lá no servidor dos hábitos para estar fazendo essa consulta. Então, você sobe usando o data source dos hábitos de uma maneira muito mais simples. Aqui a parte de agregação eu consegui fazer exatamente igual, tanto de group host como host item e também o histórico de incidentes. Só ficamos aí mesmo com as limitações de filtros aqui e a parte de dados de resolução, ok? E é claro também a questão do modo. O modo é o principal aqui, tá? O mais chato, que se você quiser ver, por exemplo, só problemas, aí você vai ter que entrar aqui e alternar para problemas. Aí ele faria o filtro só para trazer os problemas que estão ativos, ok? Voltando aqui. E beleza, então a gente já viu a diferença dos dois dashes, viu que esse aqui com a API ele é mais completo porque ele é customizável. No caso, a gente faz a consulta na API dos hábitos e faz as tratativas que a gente julgar necessário, mas é claro que com o plugin dos hábitos também vai funcionar. Então eu vou explicar para vocês agora como que faz para estar tendo acesso a esses dashboards, ok? Esse dashboard aqui da API, ele vai estar por enquanto disponível somente para os clientes de consultoria da BI, ok? Esse outro aqui com o data source dos hábitos, ele em breve vai estar disponível para o pessoal que apoia o nosso canal, que apoia o nosso projeto e que são membros do nosso canal Pro. O link para você se tornar membro do nosso canal Pro está na descrição do vídeo, tá? Então, você que é membro do canal Pro, daqui a pouco a gente vai estar liberando esse dashboard aqui para vocês. Se você tem interesse nesse outro com a API, você pode estar entrando em contato para saber mais informações sobre a nossa consultoria. Ok? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar deixando aí nos comentários. Se vocês também gostaram do dashboard, vocês podem estar deixando aí nos comentários uma opinião. Se vocês tiverem alguma sugestão também de eu gostaria que tivesse mais essa informação, tem como adicionar isso ou adicionar aquilo, a gente pode estar analisando. E também, se vocês tiverem sugestões de novos vídeos, vocês podem estar deixando aí nos comentários, que eu leio todos os comentários, tá? Tento responder o máximo possível, ok? Então esse vídeo é bem rápido, só queria mostrar para vocês o dashboard porque eu achei que ficou bem legal. Eu acredito até que a gente já tinha feito umas versões no passado dele, mas eram um pouco complexas, que chegavam a utilizar o banco de dados e era meio chato de fazer
as tratativas necessárias. E agora esse modo aqui via o data source do próprio Zabbix e via API ficou muito mais rápido e simples de fazer a implementação. Então é isso, pessoal. Eu espero aí que vocês realmente tenham gostado, tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!